Olá, aqui é a Lilian Cruz e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da Maratona ETEC. Durante toda essa semana eu vou te ensinar como estudar os 9 anos de conteúdos cobrados pelo vestibulinho da ETEC em apenas 9 semanas, começando do absoluto zero e aumentando seu desempenho na prova de 0% para 100%. No vídeo passado, eu expliquei quais são os 4 maiores erros que podem te impedir de passar na ETEC. Ou seja, tudo aquilo que às vezes a gente fica fazendo, mas que não trazem resultado nenhum, e também expliquei por que você precisa evitá-los. Então, se você não viu o nosso primeiro vídeo, volta lá e dá uma olhada, porque o que eu ensinei naquele vídeo é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar hoje. E o que você vai aprender hoje é exatamente o que você tem que fazer para passar na ETEC. Eu vou te ensinar o princípio básico de como você estuda para a ETEC e uma técnica muito simples, dividida em 3 etapas, 3 passos simples e altamente eficientes, que se você colocar em prática, vai alavancar seu desempenho na hora da prova. Mas antes de começar, eu quero agradecer aos inúmeros comentários que eu recebi ao longo do primeiro vídeo da Maratona ETEC. Agora o mais legal não é só ver a quantidade de comentários da Maratona ETEC, mas sim ver a criação, o nascimento dessa imensa comunidade de pessoas interessadas em passarem na ETEC de uma forma simples e principalmente de um modo eficiente, ou seja, uma forma que dá resultado. E isso, claro, me dá muita motivação para continuar o meu trabalho de ensinar a passar na ETEC para todos vocês. Bom, mas vamos lá, né, galera? Vamos falar do que realmente interessa. Como que você estuda para passar na ETEC? Quais são os 3 passos exatos para otimizar os seus estudos, diminuindo o tempo que você passa estudando e aumentando a eficiência do seu aprendizado, de modo a alavancar seus resultados. E aqui eu vou ser o mais simples possível, e talvez o que eu vou falar possa parecer besteira, mas continua prestando atenção que logo tudo isso vai fazer sentido. Para você passar na ETEC, você só precisa colocar em prática um passo a passo que consiste em 3 coisas: mapear a prova, decodificar os conteúdos e otimizar o processo de assimilação. Então você não precisa abrir mão da sua vida social para se dedicar exclusivamente aos estudos. Você não precisa se preocupar se na prova caem matérias que você ainda não aprendeu. Não precisa estudar todo o conteúdo do ensino fundamental de cabo a rabo. E mais importante, não importa se você vai fazer ETIM, se vai fazer somente o curso técnico ou somente o ensino médio. Também não importa se você estudou toda a sua vida em escola pública ou particular, se você não é um nerd nos estudos, nem se você está fora da escola há algum tempo. Se você seguir esses 3 passos, você vai passar na ETEC. O difícil vai ser você não passar se seguir exatamente esse passo a passo. Quando você consegue reunir esses 3 fatores, não tem mais barreiras, porque você vai direto ao ponto, com as ferramentas necessárias e estratégias certas. Mas agora você deve estar se perguntando, né? Como eu coloco esse passo a passo em prática nos meus estudos? E é exatamente aí que entra um método muito eficiente e fácil de usar que eu vou te ensinar agora, que vai fazer com que você coloque esse passo a passo em prática, gastando aí de 30 a 60 minutos por dia e que vai aumentar em até 100% as suas chances de passar na ETEC. É claro, se você colocá-lo em prática da maneira certa. E esse método, como eu já te falei no início dessa aula, consiste em colocar apenas 3 fatores em prática, que são mapear a prova, decodificar os conteúdos e otimizar a assimilação desses conteúdos. A princípio, você pode achar que isso é um bicho de 7 cabeças, afinal, mapear, decodificar e otimizar podem soar como atividades difíceis, né? Até pelo fato de serem palavras não muito frequentes no seu vocabulário. Porém, colocar esses fatores em prática é absolutamente possível para qualquer pessoa e é muito mais simples do que você imagina. Então vamos lá, vamos ao passo a passo. E o primeiro passo que você precisa dar é mapear a prova. Você vai começar seus estudos analisando a prova do vestibulinho anterior. Nada de baixar um monte de provas para ficar respondendo as questões. Você vai somente analisar as questões. E por que você vai fazer isso? Você vai analisar a prova para ter uma ideia de como ela é, para saber como os assuntos aparecem nas questões, se as questões exigem que você conheça definições dos assuntos, se é mais interpretativa ou teórica, e essas coisas que a gente costuma prestar atenção numa prova. Ao fazer isso, você vai ter uma visão global da prova, vai ter uma noção do que você vai encontrar lá, e isso é o que vai nortear o seu estudo. Pois a partir do momento em que você tem essa noção, você não vai perder seu tempo focando em coisas desnecessárias.
É como se você tivesse um mapa que te possibilitasse saber exatamente como que é o território antes de você chegar nele. Sem sombra de dúvidas, isso não somente te possibilita conhecer o território, mas também se preparar com as ferramentas certas para tornar sua experiência a melhor possível. Quando você tem a possibilidade de conhecer o território antes de chegar lá, as chances de errar e não seguir as rotas certas são reduzidas em até 90%. Exatamente isso que acontece quando você mapeia a prova. Você não estuda às escuras, como acontece com muitos estudantes, que perdem tempo e esgotam suas energias estudando sem direcionamento nenhum, sem saberem ao certo o que estão fazendo, atiram para todos os lados e no final acabam colocando suas aprovações nas mãos da sorte, ou seja, cruzam os dedos e esperam que tenha sorte, ou 99% dos seus concorrentes não tenham sorte e tenham resultados menores que os seus. Mapear a prova é sem dúvida a primeira coisa que você deve pensar em fazer logo que decide prestar a prova da ETEC. Se você colocar esse passo em prática, com certeza você vai conseguir reduzir consideravelmente o tempo que passa estudando, além de ter muito mais assertividade. E bom, esse é o primeiro passo que você precisa seguir. E agora vamos ao segundo passo, né? E o segundo passo, ou a segunda coisa que você vai fazer, é decodificar os conteúdos mais cobrados. E esse passo é o que separa quem passa na ETEC de quem tenta passar. E bom, decodificar é estudar os assuntos de modo que você consiga aplicá-los no seu dia a dia. É compreender a essência de cada um e conseguir criar exemplos práticos, ou seja, estudar de um jeito contextualizado. E se você já viu meus vídeos, você sabe muito bem que eu aplico os conteúdos de forma contextualizada. E agora que você já mapeou a prova, você já tem uma ideia de quais são os principais assuntos, além de ter uma noção de como eles são cobrados, né? Então não tem mais mistérios quanto a isso. É muito mais fácil você focar nos conteúdos essenciais e fazer a decodificação. Bom, mas você deve estar se perguntando, né? Lilian, como que eu faço isso? Como que eu decodifico conteúdos? E o que eu quero dizer quando eu falo decodificar é que você não precisa devorar um monte de conteúdos a fim de decorar um monte de conceitos e teorias, nem fazer malabarismo para decorar fórmulas nem regras gramaticais. Tudo que você precisa fazer é compreender aquele assunto de forma global, conseguindo percebê-lo não como uma teoria distante da nossa realidade, mas como algo que está presente no nosso cotidiano. Por exemplo, a física, que é uma das matérias mais temidas dos vestibulandos, está diretamente relacionada com o nosso dia a dia, sabia? Quando a gente anda de bicicleta, por exemplo, a gente está mantendo a bicicleta em movimento, né? E quando você é obrigado a parar para não atropelar aquele cachorrinho fofo que estava atravessando a rua, você automaticamente vai ter um impulso para trás, porque uma força foi aplicada e aquele movimento foi interrompido inesperadamente. Ou seja, você está aplicando um conteúdo de física no seu dia a dia. E quando você consegue compreender isso, você conseguiu decodificar esse conteúdo. E ok, quando você ouve isso pela primeira vez, pode até parecer difícil, mas ao colocar esse passo a passo em prática uma única vez, você perceberá o quanto é simples e possível para qualquer pessoa. Então você não precisa ficar 10 ou 12 horas por dia enfiado numa pilha de livros e materiais, tentando decorar o máximo de informações possível, ou ler sobre o mesmo assunto 10, 15, 20 vezes para tentar gravar o Clio. Nada disso. Você só precisa de uma compreensão global dos conteúdos essenciais. E agora que você já tem um conhecimento global da prova e já decodificou os conteúdos, é a hora de você assimilar tudo isso. Bom, então agora que você já tem um conhecimento geral sobre o assunto, você vai colocá-lo em prática de forma que na hora que o seu cérebro for fazer o processamento de informações, ele identifique esse assunto como algo muito importante e o transfira para o córtex, a memória permanente, para que na hora da prova não dê o tão temido branco, né? Já notou que algumas vezes você estuda para a prova e parece que sabe tudo, até chegar na hora da prova e você lê a questão e dá aquela sensação de eu li sobre isso, mas eu não consigo me lembrar. Ou então, caramba, eu sabia disso. Pois é, isso acontece porque você estudou, mas não conseguiu sinalizar para o seu cérebro que aquela informação era importante. E assim, ela foi parar no lixo. Quando você dormiu, o cérebro fez todo o processamento de informações e apagou tudo o que não era importante, inclusive aquele conteúdo que você se matou para conseguir estudar. E como você já aprendeu na primeira aula, nosso cérebro não assimila todas as informações que recebemos. Apenas o que é considerado importante mesmo vai ser assimilado e armazenado na memória permanente para ser acessado em momentos futuros. Mas o fato é,
como o nosso cérebro define quais informações são importantes, né? E como fazer para sinalizar para ele que o conteúdo que você acabou de estudar é importante, para que no momento do processamento essa informação seja transferida do sistema límbico para o córtex, que é a memória de longa duração, e você consiga acessá-la sempre que for preciso. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o nosso cérebro define como importantes as informações que de alguma forma foram marcantes. E é exatamente por isso que você se lembra de uma piada ou uma gracinha que seu colega contou ou fez durante a aula, mas não lembra do cálculo de matemática que a professora ensinou. A piada ou aquela gracinha chamaram mais a sua atenção e foram mais marcantes porque proporcionaram um momento diferente, enquanto o cálculo foi algo rotineiro. Então seu cérebro vai entender que aquilo é importante e vai arquivar na memória permanente. E existem várias formas de tornar uma informação marcante para o seu cérebro para que ele entenda que ela é importante e a assimile. E principalmente existem formas simples de fazer isso, né? De otimizar esse processo de assimilação, sinalizando para o cérebro o que ele precisa arquivar. E a verdade é que a melhor forma de você fazer isso, de otimizar essa assimilação, é fazendo estudo ativo, ou seja, resolvendo exercícios, fazendo resumos, mapas mentais e ainda outras atividades práticas que te coloquem em contato direto com o conteúdo. Quando você faz exercícios, faz resumos, faz mapas mentais, você obteve a mesma informação de formas diferentes, tornando aquela informação marcante. E assim, consegue sinalizar para o seu cérebro que aquele conteúdo que você decodificou é muito importante. E por isso, ele deve ser armazenado na memória de longa duração. Então, se você colocar esses 3 passos em prática, passar na ETEC não vai mais ser um problema para você. Você vai aumentar o seu nível de conhecimento e de forma simples e prática. E o seu desempenho nos estudos vai melhorar gradativamente, passando de 20% para 30%, depois para 50%, 80% e até mesmo 100%. E você vai acabar assim como a Juliana Nicolosi, que antes se sentia insegura e tinha medo da prova, mas após aplicar o método, conseguiu passar no curso de eventos da ETEC, o curso que ela tanto queria. Então, se você colocar em prática esse método muito simples que eu te ensinei, o seu estudo vai decolar e a sua aprovação vai se tornar automática. Você realmente vai conseguir ter resultados sem ter que se matar de estudar. Você só precisa ter disciplina e seguir o método. E agora, para te mostrar como esse método é simples e funciona, eu vou te mostrar o depoimento de uma outra pessoa que estudou comigo. Dá uma olhada, porque vale muito a pena. Bom, então agora você já sabe quais passos precisa dar para otimizar seus estudos e alavancar seus resultados, né? E antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar bem claro para você por que eu compartilho os meus métodos e as minhas técnicas para passar na ETEC. Por que eu tenho um blog, por que eu tenho um canal no YouTube, por que eu organizo eventos como esses, enfim. E eu faço tudo isso, além de todos os motivos que você já conhece, que eu já te contei na primeira aula da maratona, né? Porque eu acredito que a ETEC é uma grande oportunidade, não só para quem está começando sua vida profissional agora, mas uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional que pode transformar a vida. E eu fico muito frustrada quando eu vejo uma pessoa fazendo a prova da ETEC 1, 2, 3, 4 vezes e não tem sucesso. E o pior, essa pessoa vai se sentir culpada, achando que não estudou o suficiente ou que não tem os requisitos necessários para passar, o que não é verdade. Então, se eu tenho essa capacidade de ensinar como obter uma aprovação muito rápido e de forma muito mais fácil, a melhor coisa que eu tenho a fazer é passar isso pra frente, né? Então, através do meu blog, do meu canal no YouTube e de eventos como este, eu consigo passar isso pra frente e atingir um grande número de pessoas. E assim, para as pessoas que querem realmente mergulhar de cabeça nos meus métodos e estudar para a ETEC de maneira simples e altamente eficiente, eu criei um programa fechado de estudos que é bem mais detalhado e bem mais intenso, no qual você pode aprender em apenas 9 semanas de estudos o mesmo conteúdo que você levaria 9 anos estudando em uma escola ou com métodos tradicionais. E nesse programa eu simplifico ainda mais os estudos dos futuros ETECianos, entregando exatamente os conteúdos fundamentais já decodificados e, bom, eu vou dar mais detalhes sobre esse programa nos próximos vídeos, ok? E por falar em próximos vídeos, nessa sexta eu vou publicar o 3º vídeo aqui da maratona, que é a nossa videoaula completa de conteúdo, e nessa videoaula eu vou te ensinar um dos assuntos mais cobrados na prova e que muita gente tem dificuldade de estudar. Essa vai ser uma aula de conteúdo inteira comigo, incluindo não só a videoaula, mas também todo o material de apoio em formato PDF para você baixar e estudar. E com isso você vai poder ver
na prática como que funciona o nosso método de estudos. Essa aula vai seguir o mesmo modelo de aulas práticas que eu dou para os meus alunos do meu treinamento fechado. Então não perde, porque vai ser uma grande oportunidade de você colocar em prática esse método de estudo realmente eficiente, totalmente otimizado. E agora, só para terminar, esse que foi o segundo vídeo aqui da Maratona ETEC, rola a tela aqui para baixo e deixa a sua opinião, seu comentário dizendo o que você está achando da Maratona ETEC, o que você aprendeu, o que você mais gostou, se tem alguma dúvida, enfim. A sua participação aqui na Maratona ETEC é muito, muito, muito importante, porque ela motiva não só eu, mas todo mundo que está aqui querendo alcançar o melhor resultado possível no próximo vestibulinho da ETEC. Então, rola a tela aqui para baixo, deixa o comentário que eu vou fazer o possível para responder. E a gente se vê na nossa próxima videoaula completa de conteúdo, que vai estar totalmente imperdível. Então é isso aí, turma. Um grande abraço e até a próxima aula.